Você tá lendo o jornal? Lê aí. Lê aí, levanta o jornal pra você ler. Lê o jornal que o papai tá filmando. Que lindo, que lindo. Lê o jornal que o papai tá Você filmando. ele sorriu. Lê aí o jornal. Lê aí. Lê o jornal, lê. Vai ler o jornal. Vai ler o jornal. Nossa, que interessante essa notícia. Que notícia interessante. Poxa vida. Nossa, muito interessante, né? Você tá lendo o jornal? Lê. Olha, que interessante. Papai tá filmando você. Lê o jornal que o papai filmar você. Lê.